Este vídeo é licenciado pelos direitos autorais do livro O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, criado no ano de 1937. Que lhe ocorreu perguntar. A ideia de comer não saía da cabeça dele. Essa era velha, aliás, e Gollum sabia a resposta tão bem quanto você. Moleça, moleça, sibilou ele. Dentes, dentes, meu precioso. Mas nós só tem 6. Então declamou sua segunda adivinha. Gollum sibilou. Sem voz geme, sem ânsia adeja, sem dente range, sem boca murmureja. Só um momentinho, gritou Bilbo, que ainda estava pensando para seu desconforto em comer. Por sorte, tinha ouvido antes alguma coisa bastante parecida e comparando o raciocínio, conseguiu pensar na resposta. Vento? Ah, claro, vento, disse, e ficou tão contente que inventou uma adivinha na hora. Esta aqui vai quebrar a cabeça dessa criatura subterrânea nojenta, pensou. Um olho num rosto azulado e um olho num rosto esverdeado. Esse olho é como este, disse o primeiro, mas em lugar rebaixado, não em lugar elevado. Fazia muito, muito tempo que Gollum estava debaixo da terra e já estava esquecendo esse tipo de coisa, mas justo quando Bilbo estava começando a ter esperança de que o desgraçadinho não seria capaz de responder, Gollum relembrou memórias de eras e eras anteriores, quando ele vivia com sua avó numa toca na encosta de um rio. Sim, meu precioso, disse ele, sol nas margaridas significa sim. Mas essas adivinhas comuns sobre coisas do dia a dia, acima do chão, eram cansativas para ele. Também o faziam recordar os dias quando tinha sido menos solitário e traiçoeiro e nojento, e aquilo o tirava do sério. Além do mais, faziam-no ficar faminto. Então, dessa vez, tentou algo como um pouco mais difícil e desagradável. Não pode ser visto nem sentido, tampouco cheirado nem ouvido. Vai dentro de monte e atrás de estrela, na cava a preenchê-la, vem primeiro e depois, sem aviso, fim da vida, mata o riso. Infelizmente para Gollum, Bilbo tinha ouvido aquele tipo de coisa antes, e a resposta estava o tempo todo à volta dele. De qualquer jeito, o escuro, disse, seria mesmo coçar a cabeça ou colocar seu chapéu de pensar. Caixinha sem fecho ou tampa justa, mas nela o farto ouro se oculta. Perguntou para ganhar tempo, até que conseguisse pensar em alguma realmente difícil. Essa ele achou que era moleza, terrivelmente fácil, embora não a tivesse formulado com as palavras costumeiras. Mas acabou se mostrando um jogo duro para Gollum. Ele sibilou para si mesmo, mas, mesmo assim, não respondeu. Sussurrou e balbuciou. Depois de algum tempo, ele ficou impaciente. Bem, o que é? Ele disse.
A resposta não é um bule fervendo até transbordar, como você parece pensar pelo barulho que está fazendo. Temos uma chance, e esse aí nos deu uma chance, meu precioso. Bem, disse Bilbo, depois de lhe dar uma chance cumprida, e o seu palpite? Mas de repente, Gollum se lembrou de roubar ninhos muito tempo antes e de se sentar na beira do rio ensinando sua avó a... Ovos! Ovos, é o que é? Ele perguntou. Próxima adivinha. Vivo não respira, de frio não expira, sem sede vai bebendo, de couraça não rangendo. Ele também, por sua vez, achou que essa era terrivelmente fácil, porque estava sempre pensando na resposta, mas não conseguia se lembrar de nada melhor no momento, já que tinha ficado tão irritado com a adivinha dos ovos. Mesmo assim, aquele era um jogo duro para o pobre Bilbo, que nunca chegava nem perto da água se pudesse evitar. Imagino que você saiba a resposta, é claro, ou consiga adivinhar com a mesma facilidade que consegue piscar. Mas Bilbo estava de frente para o Gollum, com perigo de ser comido. Poderia atrapalhar o raciocínio dele. Bilbo se sentou e limpou a garganta uma ou duas vezes, mas nenhuma resposta saiu. Depois de um tempo, Gollum começou a sibilar de prazer para si mesmo. Será que ele é gostoso? É suculento? É deliciosamente crocante? Começou a encarar Bilbo da escuridão. Um momentinho, disse o Hobbit. Eu lhe dei uma bela de uma chance, bem cumprida agora há pouco. Esse aí precisa ter pressa, disse Gollum, começando a sair do seu barco, para ir à margem atrás de Bilbo. Mas, quando pôs seus pés compridos e palmados na água, o peixe saltou para fora, assustado, e caiu nos dedos dos pés de Bilbo. Ai, disse ele, está frio e pegajoso. E assim adivinhou. Peixe, peixe, gritou, é peixe. Gollum ficou terrivelmente desapontado, mas Bilbo propôs outra adivinha, o mais rapidamente possível, para que Gollum tivesse de voltar ao seu barco e pensar. Sem pernas, deitou em uma perna. 2 pernas, se sentou em 3. 4 pernas, ganhou um pouco. Não era realmente a hora certa para essa adivinha, mas Bilbo estava com pressa. Gollum poderia ter tido algum trabalho para responder, se lhe perguntassem isso em outra hora. Do jeito que foi, falando de peixe, sem pernas, não era tão difícil. Depois disso, o resto foi fácil. Peixe numa mesinha, homem à mesa, sentado numa banqueta. O gato ganhou os ossos. Essa, é claro, é a resposta. E Gollum logo a deu. Então achou que tinha chegado a hora de perguntar algo difícil e horrível. Isto foi o que ele disse. Esta coisa a tudo devora. Aves, feras, flores, lança fora. Rói ferro, morte, aço. De pedra faz bagaço. Mata rei, vila ruína. Vira montanha, em terra fina. O pobre Bilbo se sentou no escuro, pensando em todos os nomes horríveis de todos os gigantes e ogros dos quais já tinha ouvido falar em história. Mas nenhum só deles tinha feito todas essas coisas. Tinha a sensação de que a resposta era bem diferente e que ele devia saber qual era, mas não conseguia adivinhar. Começou a ficar assustado, e isso é ruim para o pensamento. Gollum começou a sair de seu barco, botou os pés na água e remou até a barragem. Bilbo podia ver seus olhos indo na direção dele. Sua língua parecia ter grudado na boca. Ele queria gritar bem alto: dê-me mais tempo, dê-me mais tempo. Mas tudo que saiu, com um guincho repentino, foi: tempo, tempo. Bilbo foi salvo por pura sorte, pois aquela, claro, era a resposta. Gollum ficou desapontado mais uma vez, e agora estava ficando raivoso e também cansado. Aquilo tinha deixado muito faminto. De fato, dessa vez, não voltou ao barco, sentou-se no escuro ao lado de Bilbo. Isso fez o Hobbit se sentir muitíssimo terrivelmente desconfortável. Esse aí tem de nos fazer uma pergunta, meu precioso. Sim, sim, só mais uma pergunta para adivinhar. Sim.
disse Gollum. Mas Bilbo simplesmente não conseguia pensar em pergunta nenhuma com aquela coisa molhada e fria sentada ao seu lado. Coçou-se, beliscou-se e ainda assim não conseguia pensar em nada. Pergunta para nós, disse Gollum. Bilbo se beliscou e se deu um tapa. Apertou o cabo de sua pequena espada. Até tateou o bolso com a outra mão. Ali, achou o anel que tinha pegado na passagem e qual se esquecera. O que tem no meu bolso? Disse em voz alta. Estava falando consigo mesmo, mas agora achou que fosse uma adivinha e ficou horrivelmente contrariado. Não justo, sibilou ele. Não é justo, meu precioso, perguntar para nós o que esse aí tem nos seus bolsocinhos sujos. Bilbo, vendo o que tinha acontecido, não tendo nada melhor para perguntar, manteve a pergunta. O que tem no meu bolso? Esse aí tem que dar para nós 3 chances, meu precioso. 3 chances. Muito bem, tente adivinhar, disse Bilbo. Mãoces, disse Gollum. Errado, disse Bilbo, que por sorte tinha acabado de tirar a mão do bolso. Tente de novo, disse Gollum, mais contrariado do que nunca. Ele pensou em todas as coisas que guardava em seus próprios bolsos, ossos de peixes, dentes de goblins, conchas, um pedaço de asa, uma pedra afiada para molar seus caninos e outras coisas nojentas. Tentou pensar no que outras pessoas guardavam em seus bolsos. Faca, disse por fim. Errado, disse Bilbo, que tinha perdido a sua fazia algum tempo. Última chance. Agora Gollum estava num estado muito pior do que quando Bilbo tinha feito a pergunta do ovo. Sibilou, balbuciou, se balançou para trás e para frente, bateu os pés no chão, se retorceu, remexeu, mas ainda não ousava gastar sua última chance. Vamos lá, disse Bilbo. Estou esperando. Tentou soar desafiador e alegre, mas não tinha certeza nenhuma sobre o jogo e se iria acabar e como iria acabar.